Seja muito bem-vindo. Bem-vindo ao podcast Talento Gente de Gestão com Edson Ferreira. Está aqui do meu lado, ainda que seja virtualmente. E eu, Gleidson Silva, onde hoje nós estamos gravando um podcast especial sobre retorno do investimento em gestão de pessoas. Ô Edson, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Mr. Gleidson. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo em diversos horários, uma vez que estamos gravando. E só para deixar claro, estamos em 2025, caso você esteja vendo esse vídeo em 2088, é porque está disponível a qualquer tempo. Gleidson, vamos lá. Retorno do investimento sobre pessoas, né, que é um tema muito interessante de falar sobre. Sim. Empresário e gestor, já pega papel e caneta. O que nós recomendamos? Que você crie ou um mapa mental ou faça anotação em tópicos, porque à medida que a gente vai conversando aqui nesse podcast, ou para você que nos assiste pelo YouTube, por exemplo, à medida que a gente vai trocando essa ideia, vão surgindo insights para você valiosos, e aí você já sai desse podcast com conteúdo prático para você aplicar aí na sua empresa. E quando nós falamos de gestão de pessoas, a primeira coisa que é importante deixar claro, o Edson, para o empresário, é que gestão de pessoas é bem abrangente. Alguém que já atua na área de RH já está acostumado, já está familiarizado com esse termo, já conhece as práticas voltadas para a gestão de pessoas, já sabe a importância. Porém, nem todo empresário, nem todo gestor foi preparado para isso. Alguns profissionais, eles se tornaram empresários, empreendedores, mas eles não tiveram preparo, não teve uma faculdade para a pessoa aprender isso. Muitos aprenderam no tranco ali, no dia a dia. Então, a gestão de pessoas dentro da empresa, ela é muito abrangente. E ela é um conjunto de práticas que vão envolver desde a atração de pessoas para dentro da sua empresa, a alocação dessas pessoas dentro dos cargos e as funções dentro dos cargos, vai envolver você qualificar essas pessoas, quer seja de forma individual ou de forma coletiva, para o exercício do trabalho. Então é disso que nós estamos falando, dessas várias práticas que envolvem pessoas e que, se você, empresário, ficar atento a elas, você de fato tem retorno sobre o investimento ao fazer essa gestão de uma forma mais consciente. E aí, antes de passar a bola para o Edson, eu já recomendo que você anote isso daí. Gestão de pessoas vai gerar impacto na cultura da sua empresa, vai gerar impacto no resultado que as pessoas entregam ali dentro, vai gerar impacto no tipo de gente que você atrai para a sua empresa e o tipo de gente que a sua empresa vai acabar repelindo. Então, vamos passear nesses itens, nessas facetas que envolvem a gestão de pessoas, e à medida que a gente for conversando nesse podcast, você vai ir percebendo de que maneira você vai ter retorno, vai ter ROI ao fazer a gestão de pessoas de uma forma consciente. O Gleidson, é interessante, é importante ressaltar, na verdade, você falou aí que quem está no RH já está mais acostumado a isso, que gestão de pessoas é um processo, inicialmente ou primordialmente, da liderança, não do RH. Tanto é que tem empresas que não têm um departamento de RH, mas faz muito boa gestão de pessoas. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, inclusive, tem clientes meus, tem empresas que perguntam, mas isso não é papel do RH? Aí você imagina que você tem no RH lá 2 pessoas, para falar de uma empresa aí de médio porte, você tem no RH inicialmente 2 pessoas, e você tem aí 80 pessoas nessa empresa. Como é que 2 pessoas no RH, que não está diretamente convivendo no dia a dia do trabalho com esses 80, tem condições de pensar na melhor forma de gerir essas pessoas? É praticamente impossível. Então, se você tem 80 pessoas na empresa, vamos imaginar aí que você tenha 10 líderes de área, onde cada um está lidando com 8 pessoas. O que é mais fácil?
uma pessoa pensar no desenvolvimento e na gestão de 8 pessoas, ou deixar 2 pessoas do RH pensar nessas 80. Então, isso é papel da liderança. Se você tiver um departamento de RH, se você tiver as pessoas lá, elas vão participar do processo e é fundamental que isso aconteça. Mas não é papel, inicialmente ou primordialmente, do RH, é da liderança gerir pessoas. E para deixar um pouco mais claro, o que é gestão de pessoas? É como você gere qualquer coisa. Você olha para o ponto em que você está, define o ponto em que você quer chegar e cria um plano de ação para chegar lá. Meta de venda é uma coisa muito clara que todo mundo usa. Eu quero vender tantos R$ 1.000 esse mês. Ou seja, eu abro o mês com 0, olho para o meu histórico passado, projeto o que eu preciso para o futuro em relação a minha margem, em relação ao meu custo, eu projeto o que eu preciso vender para definir a lucratividade esperada. Então, olho para o momento que eu estou, considero o histórico e projeto para onde eu quero ir. E agora eu vou ter um plano de ação. Esse plano de ação é ligação fria, é marketing digital, marketing de conteúdo, alguns processos específicos para outros modos de prospecção. Então, vou criar ali um plano de ação, vou treinar melhor meus vendedores, porque eu sei que algumas coisas ali falham e eu preciso aumentar minha taxa de conversão. Então, eu faço esse plano de ação. Gestão de pessoas nada mais é que olhar para as pessoas que eu tenho hoje, entender onde eu quero chegar com cada uma delas, ou seja, as competências que cada uma dessas pessoas precisa ter no futuro para que ela entregue o resultado esperado ou um resultado projetado, pelo menos, e fazer um plano de ação. E esse plano de ação pode ser o treinamento dessas pessoas, o acompanhamento, um feedback específico, reuniões one-on-one, orientação mais frequente. Então, tem uma série de coisas aí que eu preciso a partir dessa medição. E no meio do caminho, assim como a meta de venda, se eu preciso chegar em 200 mil de venda, todo dia eu dou uma olhada ali em que eu estou. Estou em 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, e eu vou entendendo se eu vou chegar lá dentro daquele prazo estipulado. Gestão de pessoas é a mesma coisa. Então, se eu definir para ela onde que ela tem que chegar, aquela pessoa dentro daquele cargo, agora eu vou olhar para números também, que é totalmente possível gerir isso através de números e ver como essa competência está melhorando, evoluindo, para entender se nós vamos chegar no ponto em que precisamos chegar e aonde nós vamos colher o resultado. Todo o esforço que você faz para alcançar uma meta de venda é para que você tenha retorno sobre o investimento. Ou seja, no final das contas aqui eu gastei, investi, sei lá, R$ 130 mil e bati a minha meta de 200 mil, olha que maravilha. Então eu tive um retorno aí. Pessoas, a mesma coisa. Eu investi tempo, dinheiro e energia no desenvolvimento dessas pessoas e no final eu olho para elas e vejo que elas estão entregando mais resultado. E esse resultado está convertendo em venda ou em qualquer outra coisa na empresa e eu vejo claramente o resultado que eu estou colhendo. Empresário e gestor, olha o que o Edson acabou de trazer como exemplo. E aqui, para nós é muito claro, e é importante ressaltar e até pontuar, como que você vai extrair, então, esse retorno ao investir nas pessoas. Olha o que o Edson falou. Eu até recomendo que você anote. Fazer a gestão de pessoas é como fazer a gestão de qualquer outra coisa. Você olha para onde está, define onde quer chegar com as pessoas e faz um plano para chegar lá. E vai acompanhando. Então aqui você já tem uma primeira tarefa, tem uma primeira ação prática, tem um primeiro plano de ação. E qual que é o plano de ação? Até mesmo para você medir esse ROI, que é o retorno sobre o investimento nessa gestão de pessoas. É você olhar o que as pessoas que estão com você neste momento, hoje dia 5 de fevereiro de 2025, o que essas pessoas estão entregando? Começa pelos seus líderes. Começa pelas pessoas que estão ali no nível tático.
De repente, se você tem uma empresa que está num porte um pouco maior, comece pelos líderes dos líderes, comece pela gerência, faz um mapeamento frio, calculista, bem objetivo. Quais foram as entregas que os meus líderes, junto a mim, proporcionaram para a empresa ao longo do ano passado, ao longo do ano de 2024? Pode ser que você, se a sua empresa já estiver num nível um pouco mais evoluído, já até tenha feito essa análise. Pode ser que você já até tenha criado um planejamento estratégico do ano de 2025 e já esteja rodando. Nesse caso, esse podcast vai servir para você refinar o plano, vai servir para você ter novas ideias, novos insights. Mas se você não fez isso ainda a nível global, comece pelas pessoas. O nível de entrega da sua média gerência, por exemplo, ou se a sua empresa é uma empresa maior, da sua alta gerência, o nível de entrega do seu operacional, ele está à altura daquilo que você espera ou daquilo que a sua empresa precisa. Então, mapeie esses números. O que foi entregue durante o ano de 2024? Põe número nisso. E aí, depois você vai dar um próximo passo. Bom, com base naquilo que é a minha média gerência, naquilo que as pessoas que estão no nível tático, ou mesmo, se você quiser aprofundar um pouco mais, com base nas entregas que nós tivemos das pessoas no nível operacional, o ano passado, o que eu espero dessas pessoas agora para esse ano? Para esse trimestre? Para esse bimestre? E aí, aqui é um negócio interessante que eu estou usando a expressão o que eu espero, porém, tem empresas que elas não, às vezes não podem nem dar o luxo de esperar, elas precisam que seja feito aquilo. Então, o que eu preciso que seja entregue? Anota. Então, vai ter uma distância entre aquilo que eles estão sendo capazes de entregar e aquilo que realmente você precisa que seja entregue. E aí você pode apimentar um pouco mais, você pode acrescentar a esses números dados mais concretos. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você espera lá da pessoa que está atuando no setor de compras da sua empresa que ela consiga comprar um produto X, por exemplo, e que esse produto seja um produto de revenda ou às vezes até um produto de uso e consumo 10% mais barato do que ela tem comprado. Porque você espera isso dela. Ela não conseguiu fazer isso ao longo do ano passado. E esses 10%, ele vai gerar um impacto na sua empresa de 30, 100, 200 mil reais ao longo do ano. Vamos supor que esse seja o impacto. Então tem uma lacuna aqui, tem uma distância entre aquilo que ela está conseguindo e aquilo que precisa. E aí, quando você começa a fazer a gestão disso, como é que vai vir o ROI? O ROI, que é o retorno sobre o investimento nessa pessoa, vai vir a partir do momento que você identifica se ela não está conseguindo fazer essa compra num custo menor, porque ela ainda não tem uma habilidade desenvolvida na parte de negociação, porque ela ainda não tem todas as informações necessárias de como é que é o processo de compras nesse mercado que você atua, e aí você investe tempo em um treinamento para ela, ou investe tempo para mandá-la para um local, para um espaço em que ela vai ter um mentor que vai dar todas as orientações, porque ele já fez, já faz isso, e aí ela vai voltar e vai conseguir dar esse resultado para você. Então, olha você colocando números, comparando aquilo que a pessoa estava entregando versus aquilo que precisa entregar, e investindo tempo, energia, às vezes dinheiro, para fazer com que funcione. Um outro exemplo de como é que você vai ter o ROI, esse retorno do investimento na gestão de pessoas. Quando você mapeia qual é o tipo de pessoas que você tem dentro da sua empresa, essas pessoas que estão aí agora, com o perfil, com a capacidade que elas têm, com a competência que elas têm, elas vão ser capazes de levar a empresa para o nível que você quer ou precisa em 2025? Se a resposta for sim, siga em frente. Se a resposta for não, quanto que vai te custar se você não fizer nada com elas?
E aqui, o fizer nada vai envolver desde você capacitar essas pessoas até tomar a decisão de afastar algumas. Pode ser que você tenha pessoas aí dentro da empresa que elas até têm qualificação, elas têm capacidade, mas elas não estão querendo caminhar conforme a cultura da empresa nesse momento. Elas não querem. Elas não querem caminhar de acordo com as diretrizes. Fazendo uma comparação com o futebol, sabe quando tem aquele jogador, estilo Romário, que é estrela, só que ele não quer seguir as regras, ele não quer agir conforme a cultura do clube. E aí dá problema direto. Então não adianta muito fazer gol, talvez até traz um título, mas internamente não tem uma boa relação, não tem uma boa convivência. Então não basta o resultado pelo resultado. Em outras palavras, em time que está ganhando também se mexe. Então a conta é quanto que está te custando manter uma pessoa que não está em comunhão com o negócio, com a cultura da empresa. E aí vem o custo da decisão. Aqui tem alguns exemplos práticos de como é que você vai medir esse retorno sobre o investimento ao fazer uma boa gestão de pessoas. Ô Gleison, eu tenho agora uma intervenção aqui na sua fala muito importante. Muito bom. Provavelmente tem gente que vai nos assistir ou está nos assistindo aqui agora, né? Já gravado, mas na hora que eu estiver indo lá, que não sabe quem é o Romário. Ah, Então, verdade. o que o Gleison falou, você troca o Romário pelo Neymar. Sim. Ué, cara, dependendo da idade aí, a pessoa não sabe nem quem é o Romário. Verdade. Ou foi lá no Google pesquisar, ou já ouvi falar porque o meu pai me falou, né? Sim. Baixi Show de Romário. bola, Gleison. Só para descontrair aqui um pouquinho. Cara, é isso aí. Agora, é interessante pensar em retorno de investimento do ponto de vista de pessoas, porque você tem que pensar na gestão dessas pessoas. E eu reforço sempre, uma coisa que eu sempre falo aqui, Gleison, eu reforço sempre, se você quer que a sua empresa melhore, e aqui vamos pensar em alguns objetivos, por exemplo, já que eu falei que você tem que ter saber onde você quer chegar com as pessoas. Se você quer que a sua empresa melhore os processos, por exemplo, que ela tenha processos mais efetivos, mais eficazes e mais claros, se você quer isso, quem vai ter que fazer isso para você é uma pessoa. Se você quer que a sua empresa melhore a taxa de conversão de vendas, ou seja, vender mais, com o mesmo tanto de cliente que atende, sem ter que trazer mais clientes, quem vai fazer isso para você é uma pessoa. E se você quer aumentar a atratividade do seu negócio, ou seja, trazer mais cliente para dentro, para aí poder vender mais também, quem vai fazer isso também será uma pessoa. Então não independe. Se você quer melhorar a sua tecnologia, quem vai fazer para você é uma pessoa. Então independe da área que você quer melhorar a sua empresa, quem vai fazer para você é uma pessoa. Então se você tiver dificuldade em pensar, poxa, eu preciso fazer com que o Gleison chegue no futuro numa qualificação maior, como eu disse, eu quero gerir pessoas, então eu vou olhar para o Gleison e vou pensar que eu vejo o Gleison hoje e onde o Gleison tem que chegar para ele me dar um retorno que eu espero. Se você tem dificuldade de pensar isso do ponto de vista da pessoa, pensa do ponto de vista do negócio. Então, você quer que seu negócio melhore tecnologia, você quer que seu negócio melhore processo, você quer que seu negócio venda mais, você quer que seu negócio melhore a captação de leads, você quer que seu negócio melhore a marca, a reputação da marca. O que você quer? O que você precisa nesse momento? Ao pensar isso e ao definir os objetivos do negócio, aí você desce no nível da pessoa e, por exemplo, pensando no Gleison, no cargo X, poxa, para que isso aqui melhore, o Gleison tem que conseguir fazer isso, 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 que é a parte dele. O outro lá tem que fazer isso, isso e isso. O outro aqui tem que fazer isso, isso e isso. Pronto. Eu defini os objetivos de cada um. Então, o que o Gleison tem que me entregar, o que o outro tem que me entregar, eu defini os objetivos. Agora eu vou olhar e falar assim, Gleison, você tem condições de fazer isso aqui?
Você tem experiência, você tem conhecimento, você já fez em algum lugar, você conhece quem fez? Que informação que você tem sobre isso? Ah, rapaz, assim não tenho muita não. Então pronto, achei o plano de ação. O Gleidson primeiro precisa ter o conhecimento sobre isso, depois ele precisa desenvolver uma pequena parte aqui para eu ver a competência, a habilidade dele para executar o que ele aprendeu, e depois a gente pode dar um gás aí, fazer a coisa correr. Então, eu já encontrei um plano de ação. Primeiro, Gleide, você vai aprender. Onde você vai aprender? Com quem você vai aprender? Em quanto tempo você vai aprender? Depois disso, o que você vai me apresentar de prático do que você aprendeu? Em quanto tempo? E me apresenta isso em uma pequena porção, que a gente costuma chamar de MVP, né? O produto ali, o menorzinho possível, só para a gente ver a sua execução e já falar, tá ok? E depois a gente dá um gás nisso, para a gente falar, ó, cara, ficou bom, hein? E se não ficou bom, a gente fala, olha, espera aí, busca mais informações e melhora isso aqui. Pronto. Você pensa do ponto de vista do negócio. O que o negócio tem que evoluir? O que essa pessoa precisa me entregar do ponto de vista desse objetivo que eu tenho pro negócio? Agora, o que esse outro tem que me entregar? O que o outro tem que me entregar? E aí eu defino os objetivos de cada um. E agora eu vou sentar com cada um e vou falar, cara, você sabe fazer? Olha, eu nunca fiz, não. Qual conhecimento você tem sobre? Me fala aí. Ele vai te falar pouco, vai te falar muito, ou vai te falar nada, e aí você tem um passo. Ele te falou nada? Ok. Pesquisa, busca um treinamento, um curso, um mentor, um coach. Me fala o que você precisa aí para você chegar no conhecimento que você necessita ter. Depois disso, plano de ação. O que é plano de ação? Agora eu vou executar. Porque de que adianta eu obter conhecimento se eu não transformar isso em ação, se isso não virar alguma melhoria na empresa? Melhoria essa que aponta para aquele objetivo maior traçado. Porque só tem um sentido dentro de uma empresa, se você não é uma filantropia, só tem um sentido de você capacitar as pessoas. É para atingir os objetivos do negócio. E, evidentemente, com isso, as pessoas vão crescer junto. Elas vão aprender mais, se tornam um profissional melhor. Então, você qualifica a pessoa para entregar o objetivo do negócio. Então, você parte do objetivo do negócio. E aqui, você vai ver o ROI chegando, porque você agora vai ver que a sua empresa está alcançando objetivos que ela não alcançava antes. Então, gestão de pessoas traz esse ROI de forma muito clara. Agora, veja, o ROI que é alcançado a partir das pessoas faz com que o negócio cresça muito. Se você pensar do ponto de vista de uma pessoa, você já viu o crescimento. Se eu vi que o Gleidson melhorou e que a área dele está entregando mais resultado, o Gleidson é da área de marketing, por exemplo, aí eu vejo que ele agora melhorou a qualificação dos leads. Os leads que estão chegando agora, cara, são leads qualificados. Os caras já chegam praticamente comprando, de tão qualificado que é. Mas eu vi que ele aumentou a quantidade de lead. E olha que legal, baixou até o custo. Porque fazendo isso, ele conseguiu diminuir o custo por lead. Então, eu ganhei até diminuição de custo no processo. Pensando isso do ponto de vista de uma pessoa, eu vejo o quanto eu ganho. Agora, pensa isso no contexto da empresa, como um todo. Aí vai um conselho importante que eu poderia deixar até para o direto ao ponto, mas falar agora. Vou direto ao ponto agora. Comece, se você não tem o hábito de fazer isso, você começa por um profissional, por uma área, por um setor, por um departamento que seja. Começa com área pequena. E aí, o que você vai fazer? Exatamente o que eu disse com você aí, que é o empresário, que é o gestor, que está querendo fazer isso aqui que eu falei. Você vai buscar o conhecimento que você precisa, vai aplicar numa pequena parte para você entender a sua habilidade de fazer, e depois você amplia para o todo. E aí a gente vai no nosso famoso PDCA, né, Gleison? Exato. Rodou, ficou bom, vou melhorar. Rodou, não ficou bom, vou ajeitar para ficar bom da próxima. Você só vai acertar na 1000ª vez. Isso aí. O fato é, por mais que você acerte na primeira, tenha certeza que na segunda vai ser melhor. Porque o PDCA é a roda contínua da melhoria contínua. Então, eu acho que pensando nisso, Cleides, inclusive fazendo nesse formato que eu
que eu falei aqui, Gleison, Uhum. ele já faz até um planejamento anual da empresa dele. Sim. Não só o ROI das pessoas, mas um planejamento anual para as pessoas entregarem o resultado que precisam. E se ele for escalonar, começando por setor ou departamento, ele pode até colocar no planejamento, na sequência, quais serão os próximos. E pegar quem passou pela. Ó, a Siri entrando na conversa aqui. A tecnologia a nosso favor, às vezes atrapalha. E ele pode, inclusive, fazer o quê? Pegar pessoas que participaram do processo anteriormente para que ajude na implementação nos outros setores. Perfeito, Gleison. Então, deixa eu só dar um comentário sobre isso aí, porque eu tenho clientes agora que nós estamos implantando exatamente isso, e está nesse passo aí. E vem ao encontro do que você falou antes. Uhum. Aplicamos primeiro na liderança, um projeto de aprendizado, por exemplo, e necessidades ali para cada um. Sim. Passou o período, há um projeto a ser apresentado sobre aquilo, e agora na próxima fase vai para a prática. Então, aprendeu, coloca em prática. Aprendeu, colocou em prática, o líder entendeu o fluxo e o processo. Uhum. Primeiro, ele entendeu que os treinos não é da noite para o dia. Segundo, entendeu que tem que ter planejamento. Terceiro, entendeu que funciona, que funcionou com ele. Agora, ele vai aplicar o mesmo ciclo na equipe. Olha só. E essa estrutura, o Edson, empresário, é uma estrutura que ela garante solidez. A empresa ela vai crescendo e as pessoas vão crescendo. Primeiro, vai garantir uma constância e tem uma base sólida. A pessoa, ela incorpora aquilo que ela viveu. Porque uma coisa é você e eu falarmos daquilo que nós ouvimos de alguém. Tem um ganho nisso. Outra coisa é falarmos daquilo que nós experimentamos. Não, cara, eu vivi isso, eu passei por esse processo. Eu sei que funciona, eu sei que vai dar certo. O caminho é esse aqui, ó. O negócio, Edson, que alguns empresários, gestores ficam meio perdidos na hora de medir esse resultado, é porque esquecem de estabelecer alguns indicadores de referência. Então, por exemplo, se a sua empresa já está no nível de ter lá o indicador de rotatividade, o indicador de rotatividade mede o quanto que as empresas, a sua empresa, consegue ou não consegue reter a pessoa. Então, a quantidade, a taxa de pessoas que saem versus aquelas que ficam dentro da empresa. E quanto custa isso? Então, um dos indicadores é esse. A quantidade de pessoas que entram e saem da sua empresa ao longo de um ano. É uma referência. Um outro indicador que você pode adotar, pegando um setor como referência, é o quanto esse setor tem contribuído em termos de entregas para o todo. Então, o Edson citou ali o marketing. Você pode pegar, e é até comum as pessoas pegarem o setor de vendas. Eu mencionei lá no exemplo no início, o setor de compras. Então, pega como referência alguns indicadores atuais, ou por setor, ou por pessoa. O setor é melhor, mas se você quiser ter um aprofundamento ainda maior, por pessoa. Pega referências de indicadores desse momento para que você possa comparar daqui a 2, 3, 4, 5 meses ao longo do processo de implantação. Por outro lado, você vai ter um retorno sobre o investimento na gestão de pessoas e ele vai ser qualitativo. O que é um retorno qualitativo? É quando o clima, o ambiente fica um ambiente agradável, as pessoas ficam satisfeitas em trabalhar no ambiente que trabalham. Mesmo que o próprio serviço ele faça pressão, ele cobre algum tipo de resultado, as pessoas elas se sentem bem trabalhando no ambiente. E aí você pode pensar assim, Gleides, poxa vida, entendi que esse daí é qualitativo, ou seja, vai da qualidade. Como é que eu faço para medir isso? Tem jeito de medir essa sensação que está voltada para a qualidade, para o qualitativo?
E se eu te falar que você consegue converter isso em números? Aí talvez você vai dar até uma risada agora. Só que nós temos uma ferramenta, você pode utilizar outros se você quiser. Nós temos uma ferramenta dentro da nossa plataforma, da MX Learning, que faz exatamente isso para você. Ela te ajuda, inclusive nós chamamos carinhosamente de lealdade em números. Ela vai te ajudar a sentir como que está a percepção das pessoas, o nível de engajamento das pessoas dentro da sua empresa nesse momento. Então você faz um cadastro e aí você libera esse formulário para que as pessoas preencham de uma forma muito tranquila, muito objetiva. E uma vez preenchido, você tem uma resposta e com base nessa resposta, esse relatório, você consegue visualizar, por exemplo, entre a quantidade de pessoas que está ali dentro da sua empresa e participou dessa pesquisa, o nome chique é ENPS, que é essa pesquisa de engajamento ali das pessoas, quantos por cento daqueles que estão com você hoje estão completamente comprometidos e engajados com o negócio? Você consegue ter uma resposta de um percentual de pessoas que está com você e, eventualmente, elas estão neutras. Ou, como diz o ditado, elas não fedem nem cheiram, faz só a média ali dentro da sua empresa. E vai ter também um percentual de resposta, isso de uma forma muito transparente, porém sem expor as pessoas. O objetivo aqui é você ter dados numéricos para poder entrar em ação. Você consegue descobrir uma porcentagem, um percentual de profissionais que estão dentro da sua empresa e que são os detratores, ou seja, não contribuem com a sua marca. E aí o que você faz? Você, com esses dados na mão, vai potencializar ainda mais aqueles que defendem, vai identificar no meio daqueles que são os detratores o que é possível fazer para convertê-los em profissionais que defendem a marca ou convidá-los a se retirar, porque não faz sentido manter. E esse percentual que está ali neutro, está apenas na média, você vai identificar o que precisa fazer para desenvolver essas pessoas e elas irem para um outro nível. Então, mesmo do ponto de vista de algo que para muitas empresas o retorno é apenas qualitativo, envolve apenas a qualidade, a sensação, a percepção, o bem-estar no ambiente, é possível colocar números nisso. E olha que interessante, de tempo em tempo, você aplicar essa pesquisa e ir percebendo as melhorias, e percebendo que o esforço, a alocação de recursos, a alocação de tempo está sendo útil para o seu negócio, porque as pessoas estão crescendo e, com isso, a sua empresa está ficando ainda mais competitiva no mercado. Então pensa nisso. E se você quiser fazer um teste, tem dois caminhos. Ou você manda para nós um WhatsApp ou uma mensagem em um dos nossos canais de comunicação, ou você acessa a Hotmart e procura pelo e-book Lealdade em Números da MX Learning, porque uma vez que você adquire o e-book, lá dentro você já tem um link para você ter acesso de uma forma gratuita a essa ferramenta e testar aí dentro da sua empresa. Show de bola, acho que podemos ir direto ao ponto, né? Isso aí, maravilha. Eu acho que os dois direto ao ponto já está até dito. Eu não vou dizer outro, porque eu acho que não tem coisa mais efetiva agora. Então, já indo direto ao ponto, eu acho que não tem algo mais efetivo agora do que o gestor, você que está nos assistindo e que quer colocar isso em prática, iniciar o processo com você. Ou seja, onde você quer chegar? Qual objetivo você quer alcançar? Você quer alcançar qual objetivo? Define isso e vê exatamente o que você precisa fazer. Busque o conhecimento, desenvolva um pequeno projeto para ver como é que é e depois você amplia quando você achar que está no nível adequado. Direto ao ponto, gestor empresário, eleja uma pessoa dentro da sua empresa, de preferência alguém que está na condição de liderança, na posição de liderança, para começar essa implementação com você. Eleja um e comece a fazer e vai fazendo os ajustes necessários. Com isso, chegamos ao fim do nosso podcast Talento, Gente e Gestão,
com Edson Ferreira e eu, Gleidson Silva, onde hoje nós falamos do retorno do investimento em gestão de pessoas. Forte abraço, até o nosso próximo podcast. Até a próxima.